Olá, boa noite pessoal. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Alguns já estão acompanhando a gente, alguns ainda não. Olha, chama todo mundo. Essa é a continuação da nossa semana, nossa programação especial, com vários temas interessantes. A programação foi pensada e o tema central é a colheita, o batismo. Nós agradecemos também à União Central Brasileira pelo apoio, aqui no estado de São Paulo, e a Igreja Adventista também. Mas essa é uma programação para qualquer pessoa, pessoas de qualquer religião que estão assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm o acesso aqui através desse link do YouTube. E vocês podem compartilhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais. Compartilhem, chamem seus amigos, chamem as pessoas que estão aí precisando de uma palavra, surdos que estão aí sem meio ter o que fazer. Chame eles para essa programação, compartilhe essa esperança. Hoje nós temos algo maravilhoso também. A Karen vai participar com a gente, vai mostrar um outro testemunho. Todo dia ela está contando alguma história para a gente, história real de um surdo, de uma surda. Vocês não sabiam, são todas histórias verdadeiras. Ela está compartilhando esses testemunhos. Vai ter mais um nessa noite, mas antes nós vamos orar. Maravilhoso Deus que está nos céus, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por o Senhor estar conosco neste momento também, pelas pessoas que estão assistindo essa programação tão especial, com esses testemunhos. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja com a Karen, com essas histórias que ela vai compartilhar, diferente, que todos que vão assistir possam se sentir também tocados com esses testemunhos, que o Espírito Santo possa abundar no coração deles, eles possam entender, claro, perdoa os nossos pecados. Pedimos a bênção de cada um que vai assistir essa programação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos começar com a Karen e o testemunho. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, no programa Evangelismo de Colheita. É um prazer rever todos vocês. Vamos de novo conhecer mais uma história dessas muitas histórias maravilhosas e bonitas de como o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na vida dos surdos, utilizando de estratégias maravilhosas. A história de hoje é muito interessante, de uma pessoa surda também. Vamos lá? Mas o seu pai ia em uma religião e a sua mãe ia em outra religião. E ele sempre alternava indo numa ou na outra religião. Acompanhava o pai e às vezes acompanhava a mãe. Essa pessoa era curiosa porque aprendia muito, era uma pessoa muito esperta, fazia leitura labial e entendia as palavras, conseguia acompanhar algumas ideias. Nunca teve problema em frequentar essas duas religiões cristãs. Aconteceu que o pai parou de frequentar a igreja e começou a frequentar a igreja que a mãe frequentava. Essa pessoa então passou a frequentar a mesma igreja da mãe. Gostava de ir na igreja porque ali tinha gente tocando violão e gostava de ficar vendo essas pessoas. O sonho dessa pessoa era um dia tocar violão também. Ela continuou indo na igreja, mas não se sentia muito bem. Ele não se sentia muito bem na igreja porque a sua mãe sempre dizia: olha, é proibido fazer isso, você tem que obedecer às regras, Deus é bravo, Ele vai te castigar, você vai para o inferno queimar no fogo com o diabo. Aquilo assustava um pouco esse surdo.
e ficava com medo. Aí ele cresceu, encontrou um surdo que o convidou para ir numa igreja. E quando ele foi naquela igreja, ele percebeu que era a igreja que o pai frequentava. Ficou muito bem, porque lá tinha intérprete, ele pôde conversar com as pessoas, ele pôde se comunicar, pôde estudar sobre a Bíblia, aprender muitas coisas da Bíblia. E também naquela igreja tinha um grupo de músicos, aonde ele percebeu que poderia participar. Então ele começou a participar desse grupo para poder aprender a tocar violão. E aconteceu um outro dia que um amigo veio conversar com ele e perguntou se ele acreditava que existia o inferno, aonde as pessoas iriam queimar com o diabo. E essa pessoa então respondeu que sim, porque foi o que ele aprendeu, que a mãe havia ensinado, que existe o céu e existe o inferno. Esse amigo surdo disse: olha, você está equivocado, não existe inferno. Imagina você colocar sua mão no fogo e você queimar, você acha que vai gostar? Não, claro que não. Da mesma forma é Deus. Você acha que Deus vai pegar os seus filhos, as pessoas que Ele ama, e jogar no fogo do inferno? Claro que não. Aquela mensagem tocou fundo em sua mente, em seu coração, e ele ficou pensando sobre aquilo. Nossa, será que não existe mesmo inferno? Terminou de conversar, foi para casa e ficou incomodado com esse pensamento. Não conseguia parar de pensar. Será que não existe inferno? E como que vai ser quem não vai para o céu? Como que vai funcionar? Aquilo intrigou demais a cabeça dessa pessoa, que quando ele voltou para a igreja, no próximo culto, ele perguntou para as pessoas sobre esse assunto, se existia ou não inferno. Todas as pessoas da igreja diziam para ele que ele não podia ter dúvida, que não podia confundir a cabeça dele com outras coisas, que ele precisava acreditar nas doutrinas sem duvidar, que ele precisava ter fé. Aquilo deixou ele um pouco sem saber o que fazer. E ele chegou em casa e ficou pensando: poxa, mas eu quero aprender, eu quero conhecer a verdade, eu quero entender o caminho verdadeiro, o que a Bíblia me diz, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre o inferno. Porém, ele não podia discutir isso com ninguém na igreja. Então ele deixou esse assunto de lado e continuou frequentando essa igreja, aprendendo a tocar violão. Mas a vida desse surdo não era uma vida feliz. Teve problemas em seu casamento, problemas particulares, e em um certo dia um amigo da igreja adventista o convidou para jogar futebol. Ele foi com esse amigo jogar futebol, conheceu ali o grupo de pessoas que estavam jogando futebol. Ele gostou porque eram pessoas educadas, alegres, pôde conversar, ele foi tratado com carinho. E ele então começou a conversar com esse amigo, disse que tocava violão, e os amigos perguntavam: como você surdo toca violão? E ele então explicou, deu o testemunho dele. Até que um dia ele foi convidado a fazer uma apresentação e contar o testemunho dele na igreja adventista. E ele achou aquilo interessante, porque ele nunca tinha ido na igreja adventista. E ele foi na igreja adventista fazer a sua apresentação, contou o seu testemunho. As pessoas que ali estavam gostaram bastante, acharam maravilhoso esse testemunho. E também uma pessoa do Rio de Janeiro o convidou para ir fazer essa mesma apresentação no Rio. E ele gostou, então ele foi lá no Rio, numa igreja adventista, fazer a sua apresentação. Todos os que estavam na igreja gostaram. E depois que terminou a apresentação, ficaram conversando, e uma mulher surda veio perto dele e perguntou: qual que é a igreja que você vai? Eu vou naquela igreja cristã e tal. E aí então ela continua perguntando: você de verdade ama Jesus? Ele achou estranho aquela pergunta e respondeu: sim, lógico que eu amo Jesus, mas não entendeu muito aquela pergunta. Então a mulher continuou dizendo: se você ama Jesus, você precisa obedecer os 10 mandamentos. Inclusive o mandamento do sábado. E ele achou esquisito de novo, dizendo: sábado? Mas o que tem o sábado? E isso trouxe mais um conflito na sua mente a respeito do sábado. Aquela mulher então foi conversar com outras pessoas e ele ficou pensando sobre o sábado. Aonde será que na Bíblia tem o sábado?
Depois que ele voltou do Rio de Janeiro, aquilo ficou incomodando o pensamento dele sobre o sábado. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o sábado e nunca tinha visto na Bíblia a respeito do sábado. Primeiro foi o assunto do fogo do inferno e agora o assunto do sábado. E aquilo deixou ele bem incomodado. Na próxima oportunidade que ele teve de encontrar seu amigo adventista, ele perguntou sobre o sábado. E seu amigo então disse: sim, o sábado é o dia de guarda, nós guardamos, está aqui na Bíblia. Mostrou o verso da Bíblia e disse: nós obedecemos o sábado porque o sábado é um dia santo, é especial. E ele disse: nossa, eu não sabia disso, eu não entendia. Ninguém nunca me disse nada a respeito disso, por isso que eu nunca acreditei. Mas não acreditou muito, ele ficou na dúvida, porque ele tinha um grupo de amigos da igreja que ele frequentava. Ele voltou para esse grupo e perguntou sobre o sábado. Olha, mostrou o verso e disse... Ele mostrou o verso na Bíblia e disse: olha, o que vocês têm a me dizer sobre isso? E aquele grupo de amigos disse: olha, não se preocupe, porque o sábado é passado, o sábado tem a ver com a lei de Moisés. Hoje a gente guarda o domingo, porque o domingo é o dia especial, é o dia da ressurreição de Jesus. E esse personagem da nossa história perguntou: tá, mas me mostra na Bíblia aonde está o domingo. Porém, não responderam com clareza. Chegou em casa, ele ficou pensando e intrigado com aqueles assuntos. Será que o sábado terminou mesmo? Será que o sábado não terminou? Será que eu estou realmente amando a Jesus? Será que eu estou guardando os mandamentos? E isso deixou ele preocupado. Ele foi até aquele seu amigo adventista e pediu para ele explicar claramente, de forma detalhada, sobre esses assuntos. Foi quando ele teve a oportunidade de ter uma palestra sobre estes assuntos detalhadamente, com verso a verso na Bíblia, e ele pôde entender. A partir daquele momento ele percebeu que ele não tinha argumentos para contestar a verdade da Bíblia. E ele então voltou para casa e ficou preocupado se ele estava realmente amando a Jesus, seguindo a Jesus ou não. Ele ficou na dúvida sobre aceitar ou não. Eu aceito a Jesus? Eu aceito o sábado? Essas as perguntas que estavam intrigando. Ele decidiu então estudar e pesquisar mais para ver. E no livro de João, no capítulo 14, no verso 15, ele descobriu que estava escrito ali: se você ama a Jesus, você precisa obedecer aos seus mandamentos. Se você não ama Jesus, você não obedece aos seus mandamentos. Aquilo impactou mais uma vez a vida desse nosso personagem. E ele lembrou daquela mulher, quando ele estava no rio, que perguntou para ele se ele realmente amava Jesus. Ali naquele momento caiu em si e percebeu que ele não amava Jesus porque não estava cumprindo com seus mandamentos. E ele decidiu então mudar a sua vida. Ele continuou procurando seu amigo adventista, perguntando as coisas da Bíblia, e ele começou então a descobrir as revelações bíblicas. A verdade trouxe liberdade, trouxe discernimento para a vida dessa pessoa. E ele então decidiu se batizar na igreja adventista. Que história legal, não é? Nossa, ele no passado teve muitos conflitos internos porque ele estava na dúvida sobre o que era verdade ou mentira. Ele parecia um passarinho preso na gaiola. E quando ele estudou a Bíblia e descobriu a verdade, é como se a gaiola tivesse sido aberta e ele saiu voando. Você conhece esse surdo? Não conhece? Vamos ver quem é. Olá, tudo bem? Algumas pessoas me conhecem, algumas não me conhecem, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Karen, pelo convite, por apresentar o meu testemunho. Obrigado mesmo. Este é o meu sinal. O meu nome é Nildo. Esse é um apelido, mas na verdade meu nome é Valdenildo, tá bom? Eu moro em Brasília, certo? E eu já me batizei fazem 2 anos que eu sou adventista. Antes, por muito tempo,
eu não conhecia a igreja adventista, não sabia nada sobre o sábado. Eu também sou muito grato àquela pessoa que mora no Rio, é uma mulher chamada Zélia, o sinal é esse. Sim, foi ela que me salvou. Eu agradeço muito a ela porque ela me falou sobre o assunto do sábado e eu agradeço muito a ela. Estou muito feliz e a igreja adventista é ótima, é uma igreja perfeita. Eu amo muito a igreja adventista. Antes me faltava alguma coisa, agora eu sou leve, a minha mente está clara e eu sou muito grato a Deus. Deus abençoe a todos vocês e obrigado, viu? Tchau e um abraço, amo vocês. Isso aí. Nossa, você viu o testemunho dele? É o Nildo. Puxa, como é bom, né? A gente fica admirado de ver. Ele seguiu o exemplo da amiga, né? Não é mesmo? E agora eu tenho uma pergunta para você. Você ama Jesus de verdade? Você frequenta a igreja adventista? Você já estudou a Bíblia? Você já tem a sua mente clara sobre os assuntos da Bíblia? Ainda não se batizou? Tá esperando o quê? Aceita Jesus. Você ama Jesus de verdade? Então aceite Jesus. Entrega sua vida para Jesus. Jesus é o caminho da verdade. É o caminho verdadeiro. Em outros caminhos você vai ficar perdido, mas neste caminho que é Jesus, você não vai ficar perdido. Não espere mais. Aceite a Jesus agora. Deus abençoe você. Tchau. Agora nós temos uma informação importante sobre um livro muito importante, um livro muito especial, um livro da esperança. Olha que eu vou mostrar para vocês. Este é o livro. E nossa, ele é muito bom. Ele fala sobre a maior esperança. Se você está interessado em conseguir esse livro, mas só tem português, como é que eu faço para assistir em Libras esse material? Espera aí que eu vou contar para vocês, vou te mostrar. Tá vendo esse quadradinho aqui no canto superior? Então esse é um QR Code. Você pode usar a sua câmera e ele vai abrir uma janela em Libras. Olha que legal, vou fazer aqui para vocês. Pega o celular, aponta para o QR Code, através da sua câmera. Pronto, capturou. E olha só, já está aparecendo o vídeo Libras. Uau, vocês viram? Que bacana! Gostaram? Então, esse livro sobre a maior esperança tem o português, mas às vezes os surdos têm dificuldade. Então eles podem apontar ali a câmera do celular. E você vai lá, aponta para o QR Code e ele já aparece a tela direto no YouTube, onde você vai poder assistir e vai ajudar todos vocês. Você pode também, pelo computador, acompanhar, pelo YouTube, compartilhar também com os seus amigos, com os seus colegas. As pessoas podem assistir, você pode ajudar cada um deles a descobrir sobre essa maior esperança. Isso é muito bacana. Onde você pode falar que tem um intérprete, eles vão lá, vão assistir e vão gostar também, vão entender. Agora você quer algum livro? Quer distribuir um desses livros, quer dar de presente? Manda uma mensagem para a gente aqui neste número de WhatsApp. Precisa pagar algum livro? Não, esse livro é de graça. Você pode mandar mensagem para a gente. Deixa eu falar para vocês coloquem o nome de vocês, coloquem o endereço, coloquem o local que vocês estão. É só aqui em São Paulo, tá? E você manda a quantidade que você quer de livros. Eu quero tantos, pode ser.
Eu quero receber 10. Não tem problema, você manda pra gente, coloca o seu nome no lugar, a gente vai preparar e vai enviar para você. Você vai receber todos esses livros e você pode distribuir para seus amigos da família, para os amigos ouvintes, pelos intérpretes, pessoas que sabem Libras. Você pode distribuir para toda a sua família. E eles vão gostar bastante. Tem livro, tem a parte em Libras, tem os testemunhos, e vai ajudar muito. É um presente especial para vocês, para a sua salvação. Testemunho com histórias reais, impressionantes. Vocês vão gostar demais. Estou esperando a mensagem de cada um de vocês. E agora nós teremos um momento bastante especial, uma poesia em Libras, maravilhosa. E depois nós teremos também a pregação com o pastor Douglas. Que Deus abençoe muito vocês. Olá, tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com você, participando dessa semana. Eu espero que você esteja gostando e eu espero que esteja sendo muito bom para você. Já fazem alguns dias que nós estamos neste programa e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está tocando em seu coração. E também espero que você tenha tomado decisões em sua vida, decisões especiais. Espero que você tenha decidido. E se você ainda está na dúvida se você escolhe ou não seguir a Jesus, se você escolhe ou não tomar a decisão pelo batismo, eu peço para você tomar essa decisão rápido, porque Jesus está voltando e o tempo está acabando. Nós estamos no tempo do fim e não temos mais o que escolher ou ficar na dúvida. Nós temos que decidir ao lado de Jesus. Qual vida você quer para você? Qual é o seu destino? Qual é o seu futuro? Que futuro você quer para a sua vida? É melhor estar junto com Deus, junto com Jesus, do que procurar coisas inúteis que não traz solução para as nossas vidas. Eu e você podemos acreditar em Jesus. Ele nos prometeu e essa promessa é uma promessa infalível. No dia de hoje, eu quero contar para vocês uma história sobre um tema muito importante. Você sabe que a gente, na internet, tem a facilidade de compartilhar coisas e a tecnologia tem ajudado o ser humano, além de ela ter avançado a cada ano para a melhoria de muitas coisas. Então, hoje você tem muitos recursos tecnológicos, você tem aparelhos, smartphones, você tem computadores, aonde você pode manter contato com pessoas do seu país, da sua região, como também contato com pessoas de outras regiões e distantes, até do outro lado do mundo, em países distantes você consegue entrar em comunicação, conversar com essas pessoas e não ficar tão isolado. Mas é uma coisa que nós precisamos pensar, é que existem pessoas que têm dificuldade em lidar com a tecnologia e têm dificuldade em entender algumas situações. Mas também a internet, as redes sociais, elas vieram ajudar a gente a ter informações em tempo real. Então, muitas vezes você vê uma notícia na internet, você vê uma informação e você precisa saber se o que está ali naquela informação, se o que está ali naquela rede social, aquilo é real ou aquilo é uma mentira. Hoje você tem muita notícia falsa que a gente costumeiramente chama de fake news.
Então é importante você perceber quando as pessoas estão te enganando e quando as pessoas estão falando a verdade. Às vezes você vê uma notícia e você fica na dúvida e já pega e compartilha aquilo. Pega e já distribui para os seus contatos aquela informação sem mesmo você saber se é verdade ou se é mentira. Você simplesmente olha, acredita no que você viu e compartilha. E é muito importante você ter noção do que você está fazendo. Tem gente que não sabe o que está fazendo, mas o fato de você compartilhar uma notícia falsa, você pode prejudicar a vida de outras pessoas. Nessa época que a gente está vivendo de pandemia, muitas pessoas têm compartilhado mensagens falsas de saúde e têm trazido prejuízo para a vida de muitas pessoas essas notícias falsas. Então, você vê pessoas compartilhando ideias de medicamentos caseiros, ideias de medicamentos que podem fazer bem para uma situação de saúde, quando na verdade fazem mal. Então, você compartilhando uma notícia falsa com uma mensagem dessa, você pode estar trazendo prejuízo à saúde de alguém que você não conhece. E então é importante você ter noção do que você compartilha. É importante você estar atento, ligado ao que está sendo compartilhado e prestar atenção, ver se o que você está compartilhando é real ou é uma fake news, ou é algo falso. Às vezes a pessoa compartilha uma coisa que lá na frente vai prejudicar alguém e sem a pessoa perceber, ela se tornou um agente de prejuízo na vida das pessoas e não um agente de bênção. Por isso que é importante a gente entender o que a gente está compartilhando. Existe muita verdade misturada com a mentira dentro das fake news. E assim acontece no mundo espiritual, assim acontece nas igrejas, assim acontece na nossa vida. Satanás ele mistura a verdade com o erro para nos enganar, para que você e eu sejamos enganados. Então eu e você precisamos prestar atenção. A gente precisa entender que as fake news prejudicam a vida das pessoas. E também precisamos entender que as religiões que têm a verdade misturado com o erro impede com que as pessoas creiam em Deus, impede com que as pessoas se aproximem de Deus e realmente cumpram a vontade dele. Você receber prejuízo na sua vida é algo que te incomoda, é algo que não é bom para você. Então, nós precisamos tentar ajudar as pessoas a não compartilhar fake news, a não compartilhar mentiras e também ajudar as pessoas a entender de que forma elas podem fazer isso. Você encontra pessoas que vão à igreja, acreditam naquilo que lhe é pregado, acreditam naquilo que lhe é ensinado sem ao menos questionar. E eu pergunto para você, aonde está a verdade? Aonde é que você vai encontrar a verdade para suas dúvidas espirituais? Aonde é que você vai conseguir descobrir que o caminho é certo? Através do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir abrir a sua mente e o seu coração. É somente com a Bíblia, é através da Bíblia. É claro que dentro de muitas religiões existe a verdade. Existe muita verdade, só que também existe algumas coisas que não são verdade. E aí fica uma mistura de verdade com um erro, que se parece verdadeiro, mas no fundo não está seguindo aos mandamentos de Deus, não está seguindo a Deus. E aonde você encontra a verdade? Será que dentro dessas religiões você vai encontrar a verdade, mesmo misturado com a mentira? Será que toda religião cristã possui a verdade? Pois é, eu vou explicar para vocês que existem pessoas que são cristãs nesse mundo, mas ao mesmo tempo são inocentes. Algumas pessoas elas não estudam a Bíblia como deveriam estudar, ou não se aprofundam num conhecimento bíblico, teológico, para poder entender as verdades da Bíblia. E aí a pessoa fica numa situação complicada, porque ela não consegue compreender que ela está sendo enganada. Por isso que é importante você seguir a Bíblia. Por isso que é importante você ter a Bíblia como base principal da sua vida, para você conseguir vencer ao inimigo de Deus.
É através da Bíblia que Jesus venceu a Satanás na tentação do deserto. Por isso, eu e você precisamos usar esse mesmo instrumento, essa mesma ferramenta, nessa batalha, nesse conflito que a gente vive entre o bem e o mal. Muitas pessoas fazem coisas erradas e nós precisamos pedir discernimento para Deus para ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho certo, para que a gente possa ser pessoas de luz, pessoas que sejam guias, pessoas que sejam cabeças e não caudas, que possamos ser luz para as pessoas que estão em trevas neste mundo. E é somente utilizando a Bíblia como base principal, é somente seguindo os ensinamentos e as diretrizes da Bíblia e sendo usado por Deus que nós vamos conseguir mostrar ao mundo a verdadeira luz, que nós vamos conseguir mostrar ao mundo quem é Jesus e por que nós fomos transformados. Nós somos humanos, isso é correto, isso é verdade. Nós cometemos erros e falha, mas quando você se apega a Deus, a Bíblia, como a Bíblia sendo seu guia, você muda o seu comportamento e assim você pode mostrar para as pessoas o seu testemunho. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Daniel foi o autor desse texto, este é o sinal dele. Ele viu um anjo, na qual esse anjo explicou para ele as coisas ruins que estariam acontecendo. E esse anjo também disse para Daniel essas palavras que foram registradas na Bíblia. Em Daniel 8, capítulo 12, está escrito: ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. E na época de Daniel foi profetizado que isso aconteceria no futuro. Como já passou muito tempo, estamos no futuro de Daniel, o que está escrito está acontecendo hoje. Então, a Bíblia disse que Satanás lançaria a verdade por terra e enganariam as pessoas. E se você for pesquisar e for analisar, você vai perceber que é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo enganadas. E eu queria colocar uma questão para você. Você também tem certeza absoluta de que você está seguindo a verdade? Você tem essa certeza? Você pode afirmar 100%? Pode confiar? Eu não acredito em mim, eu não confio em mim. Eu sempre quero seguir a Bíblia. Então eu sempre vou atrás da Bíblia para procurar uma resposta certa, procurar a verdade. Eu creio que Deus pode ser o meu guia, eu creio que Deus pode me orientar. Por isso que eu procuro a Bíblia. Sempre dou prioridade para os ensinos, os conceitos e as ideias bíblicas. E sempre procuro obedecer o mandamento de Deus, obedecer o que a Bíblia me ensina. É como se a Bíblia estivesse falando comigo quando eu preciso de uma resposta. E aí eu vou atrás e procuro fazer o que a Bíblia ensina. Porém, não é todo mundo que faz isso. Existem pessoas que não têm essa mesma confiança, este mesmo procedimento. Por isso que eu estou te aconselhando a você seguir a palavra de Deus, a você confiar na palavra de Deus, a você obedecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus é algo muito importante, que a palavra de Deus é um guia especial para a sua vida. Eu também lembro dos ensinamentos que João escreveu dizendo de que é importante examinar as Escrituras porque elas nos trazem a vida eterna. Olha só um outro verso da Bíblia falando a respeito das fake news de Satanás. Como que ele pôde destruir a verdade ou misturar a verdade com o erro? O que Satanás ele procura fazer não é eliminar de uma vez por todas a verdade, porque ele não pode fazer isso. Porque as pessoas logo perceberiam que os enganos dele são falsos, que os enganos dele são desvios da verdade. Então ele prefere misturar a verdade com o erro. Ele prefere fazer com que as pessoas sejam enganadas, achando que elas estão fazendo algo certo, mas estão fazendo algo errado. Olha o que diz esse verso. Romanos capítulo 1, verso 25 diz o seguinte, olha só.
Romanos capítulo 1, verso 25. Olha o que diz. Está aqui na TV, eu vou ler com vocês. Trocaram a verdade de Deus pelo quê? Olha só o que diz. Pela mentira. E adoraram e serviram as coisas que foram criadas, os seres criados, em lugar do Criador. Então, ao invés de as pessoas adorarem a Deus, passaram a adorar objetos, imagens de escultura e coisas criadas pelos seres humanos. E acabaram depositando a confiança de suas vidas nestas coisas, nesses objetos. Coisas que não trazem solução, coisas que não podem conceder a vida. E Deus é o único que pode nos conceder a vida. Que verso interessante, né? Vamos para o próximo. Você está vendo a imagem e essa imagem reflete a ideia de liberdade. O que isso quer dizer com o assunto que eu estou falando? Muitas vezes as pessoas olham para os outros fazendo um discurso, um sermão, uma palestra. As pessoas acreditam de que aquela referência pode ser o libertador dela, pode trazer coisas boas e libertá-la de uma doença, curá-la de um mal. Mas o que a gente precisa entender é que as pessoas, elas são todas humanas, elas têm limitações humanas. Eu e você precisamos comparar sempre aquilo que nos é ensinado com o que a Bíblia ensina. Muitas igrejas utilizam a Bíblia. Fazem da Bíblia o seu livro sagrado, o seu livro de estudo. Mas nem todas essas igrejas que fazem da Bíblia o seu livro pregam a Bíblia. Às vezes a pessoa prega outros assuntos. Às vezes elas pregam coisas que elas mesmas inventam, coisas das imaginações de muitas pessoas que ali frequentam. E isso traz prejuízos, porque as pessoas acabam não estudando a Bíblia. As pessoas acabam se afastando dos ensinos bíblicos. Por isso que é importante a gente utilizar a Bíblia, porque o que diz nas Escrituras é que ao utilizar a Bíblia, ao pregar a Bíblia, ao estudar a Bíblia, nós vamos ser libertos. Você pode fazer muitas coisas em sua vida, você pode ter uma vida de rotina, mas você só vai ser liberto mesmo quando você estiver com a Bíblia. O que significa salvação? Salvação é um presente que Deus nos concedeu. É um presente que Deus deu para mim e deu para você. Essa é a verdade. Eu sinto muito porque as pessoas elas estão perdidas. Elas não conhecem a verdade e acabam se desviando do propósito de Deus para a vida delas. E eu tenho certeza que você já se sentiu da mesma forma como eu sinto ao olhar para algumas pessoas e ver o potencial que essas pessoas têm, porém, elas não conseguem colocar esse potencial para o serviço de Deus e não conseguem ser felizes porque não descobriram um sentido e objetivo na vida deles. Mas é importante você saber que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. E Jesus está perto de voltar. E esse Espírito está trabalhando para que as pessoas entendam essa mensagem, para que as pessoas entendam esse propósito. Porém, do outro lado, tem Satanás trabalhado, feito as pessoas se desviarem da verdade, enganando-as com a mentira em forma de verdade, fazendo com que as pessoas sejam seduzidas e levadas para longe de Deus. Você sabe que Satanás ele muda a verdade em mentira. E ele fez isso com Adão e Eva no jardim do Éden. Eles estavam ali naquele jardim e Satanás então, através de uma serpente, como diz a Bíblia, enganou-os
e fez com que eles desobedecessem a Deus. Eva estava passeando pelo jardim e aquela serpente então convenceu a Eva de que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Aquilo seduziu a Eva e despertou nela o desejo de desobedecer a Deus comendo fruto. A princípio ela resistiu dizendo de que Deus havia dito para não comer. E a serpente, que ali estava Satanás, usou as palavras de Deus para mentir e disse: olha, você não vai morrer. Ele disse que você vai morrer, mas você não vai morrer. Ou seja, trocou a verdade pela mentira, misturou a verdade com a mentira e assim confundiu, enganou e seduziu a Eva. Você precisa buscar a Deus, você precisa pedir orientação de Deus, você precisa ter a Bíblia como seu guia para você entender a época em que nós estamos vivendo, para você perceber os sinais da volta de Jesus, pois ele está próximo de voltar e os enganos de Satanás estão se quadruplicando nesses últimos tempos. Os enganos de Satanás estão ativos na vida das pessoas para que elas possam ser enganadas e seduzidas e assim perderem a salvação. Como eu disse para vocês anteriormente, não há outro lugar, não tem outro substituto de Jesus. E se você quer ser livre, se você quer se libertar, a única forma é conhecendo a verdade. E, como eu já disse, a verdade é a Bíblia, a verdade está na Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia. E conhecendo a verdade, você vai ser liberto. Conhecendo a verdade, você vai ter a libertação do pecado, você vai ter libertação dos enganos de Satanás. Muitas pessoas precisam conhecer a verdade, e aquelas que já conheceram sentem o desejo em seu coração de compartilhar com outras a verdade. E quando você começar a se aprofundar, a mergulhar nesse oceano maravilhoso que é a palavra de Deus, você vai sentir o quanto Jesus está próximo de voltar e quão maravilhoso será a sua vinda, levando as pessoas para o céu. Eu espero que você sinta o mesmo sentimento de paz, o sentimento de fazer a coisa certa que o autor desse texto sentiu. Está registrado no livro de Salmos 119, verso 30. Ele diz o seguinte: escolhi o caminho da felicidade, decidi seguir os teus mandamentos. Isso quer dizer que ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Olha que verso importante e olha que coisa boa isso. Então, muitas pessoas já disseram para você várias coisas. As pessoas já disseram para você talvez que o sábado já foi abolido no Antigo Testamento e que hoje é o dia de domingo, o dia certo. Muitas pessoas já me disseram isso também. Eu já fui bombardeado com essas ideias. E no passado eu acreditava também no que essas pessoas estavam me dizendo. Mas o que me faltava? Me faltava ter certeza. Me faltava ter uma confirmação de que o que estavam me dizendo era o que estava escrito. Até o dia em que eu sentei com um amigo meu e nós estávamos estudando a Bíblia e este meu amigo ele disse que era importante eu saber no que eu acreditava. E ele me questionou perguntando no que eu acreditava, em quais mandamentos dos 10 eu acreditava. E eu disse para ele, olha, eu acredito nesse. E quando chegou no mandamento do sábado, eu disse para ele que eu acreditava que não era o sábado, mas o domingo, o dia de guarda. E ele então me pediu para provar para ele na Bíblia. Ele falou, então me mostra. Eu falei, sim, está escrito na Bíblia em algum lugar. Aí ele me perguntou, tá, se está escrito, me mostra, eu quero saber aonde que está. E então eu não consegui encontrar na Bíblia o termo de que o domingo é um dia sagrado. Foi então que ele pegou a Bíblia, folheou e me mostrou. E quando eu li aquilo, eu tive uma sensação horrível,
uma sensação de que eu fui enganado até aquele presente momento. Porque durante anos eu fui enganado de que o domingo era o dia especial e não sábado. Na minha casa tinha vários livros e um desses livros era a Bíblia. Quando eu li aquele verso na Bíblia do meu amigo, eu fui atrás de outras versões da Bíblia para poder ver se o verso era igual. E eu comecei a ver e todas as versões que eu pegava da Bíblia, no mesmo verso, falava que o sábado era um dia especial. Foi ali que eu senti que eu fui libertado. Foi ali que eu senti que eu enxerguei a verdade. E é por isso que Deus é especial. Porque Deus ele me ajudou a entender e a procurar a liberdade, a procurar a verdade. E assim eu pude ter certeza de que só conhecendo a verdade eu posso ser salvo. Assim eu digo para você, se até hoje você foi enganado, hoje é o momento de você entender que o sábado é um dia de descanso, é um dia especial que foi fundado antes mesmo do mundo existir, as leis de Deus já estavam prontas. Você já foi enganado, mas esse engano você já tirou a prova na Bíblia? As pessoas já disseram para você sobre o sábado e sobre o domingo, e você já foi na Bíblia procurar? Será que você não anda acreditando nessa mentira? Será que você também não anda compartilhando a mentira sobre o sábado? Talvez as pessoas que te ensinaram não saibam da verdade. Talvez elas ainda não tiveram essa oportunidade de escolha e decisão, mas hoje você pode escolher entre continuar acreditando no que te ensinaram, que é um engano, ou você pesquisar e estudar e aprender com a Bíblia a verdade. Hoje você tem a oportunidade de aceitar a salvação, de aceitar a verdade, de aceitar seguir a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, a Bíblia diz que quando estiver bem perto da volta de Jesus, vai acontecer o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E a descendência da mulher, no caso, é a igreja, é o povo de Deus. E olha só o que o verso diz. E o verso diz: os que obedecem os mandamentos de Deus. Esse povo que o dragão está perseguindo é o povo que obedece aos mandamentos de Deus. Obedece os princípios básicos da lei de Deus e mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Agora eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu aqui no Brasil, que marca o início do Ministério Adventista dos Surdos em todo o Brasil. Diz a nossa história de que um homem chamado Luiz Melito, surdo, ele foi um agente importante nesse início. Ele trabalhava como mecânico de máquinas de lavar roupa. E um dia ele foi visitar um cliente. Ele então, conversando com esse cliente, com esse amigo ouvinte, este amigo ouvinte dele perguntou se ele tinha dúvida, na forma como eles conversavam, na comunicação dele, se ele tinha dúvida de algumas igrejas. E ele falou assim, o Luiz Melito disse: olha, eu tenho mesmo dúvida, eu não sei quais as igrejas são verdadeiras. E então esse homem pegou a Bíblia e disse assim: eu vou te mostrar na Bíblia, eu sei que você não sabe o português, eu sei que você não entende a escrita, mas eu vou te mostrar, mesmo assim, para você entender. Então aquele homem abriu a Bíblia e mostrou nos 10 mandamentos a palavra sábado. Só foi isso que ele mostrou para o Luiz Melito. Ele não explicou mais nada, não pediu para ele ler.
E ele disse para o Luiz Melito, olha, procura uma igreja que guarde o sábado e você vai estar encontrando a igreja certa. E então Luiz Melito saiu a procurar aquela igreja. Ele disse para o rapaz, você está me dizendo que uma igreja, então, que estiver guardando o sábado é a igreja verdadeira? E o amigo do Luiz Melito disse, sim, é isso mesmo. E eles, então, terminou aquela conversa, o Luiz Melito ficou na dúvida. E um dia ele estava passeando, andando pelas ruas de São Paulo, na região onde ele morava. E um dia ele viu algumas pessoas entrando em uma igreja com uma Bíblia, bem vestidos. Então Luiz Melito discretamente seguiu aquelas pessoas e entrou na mesma igreja que elas estavam. E ele viu lá a programação e ele encontrou a palavra sábado lá. E estava escrito que sábado era um dia de adoração, era um dia de culto. Estava uma frase dizendo o seguinte, vamos adorar ao Senhor no dia do sábado. E o Luiz Melito então entrou e sentou ali naquela igreja. As pessoas estavam sentadas, algumas se cumprimentaram. Ele era o único surdo que estava ali sentado. Não tinha intérprete, não tinha nada. E quando alguém percebeu que ele era um surdo que estava ali, tentaram se comunicar e o Luiz Melito sentado, só olhando. Aí alguém que estava do lado dele mostrava às vezes o verso, mostrava a Bíblia. Mas o Luiz Melito relatou depois para as pessoas que naquele momento ele se sentiu muito feliz. E o Luiz nunca tinha visto um batismo ou entendido como funcionava a igreja. Mas mesmo sem saber ou sem receber um estudo bíblico, ele entendeu de que aquela igreja era verdadeira e ele aceitou se batizar. No dia do batismo dele, ele não teve intérprete. No dia do batismo dele, ele não teve ninguém que foi acompanhar. Ele se batizou sozinho e por muitos anos ele ficou sozinho, ali como surdo naquela igreja. Mas ele não queria apenas ser ele e não desistiu dos caminhos que ele havia encontrado e da verdade que ele havia encontrado. Até que um dia ele encontrou um outro surdo, jovem, chamado Vivaldo. Esse é o sinal do Vivaldo, é quem está do lado aqui, né, na foto, do Luiz Melito. O Vivaldo está do lado de lá, do lado esquerdo da tela, e o Melito do lado direito. E então, o Vivaldo era jovem nessa época, e o Melito convenceu o Vivaldo de acompanhar ele, para entregar folhetos, para ensinar a palavra de Deus a outros surdos, a outras pessoas. E outros surdos aceitaram ir para a igreja, participar. E foi assim que surgiu o Ministério Adventista dos Surdos. E foi assim que surgiu o grupo de surdos que depois foi notícia e se espalhou por todo o Brasil. E isso aconteceu na Igreja Central, quando o Luiz Melito e o Vivaldo foram os protagonistas do início do Ministério Adventista dos Surdos. Vocês viram como uma palavra, apenas uma palavra, vinda da Bíblia, foi possível convencê-lo de obedecer a Deus, de obedecer os caminhos de Deus? E agora eu pergunto para você já estudou a Bíblia? Você já leu sobre os 10 mandamentos? Você já procurou entender? E você já sabe de Deus, você já sabe da salvação, já sabe de Jesus. E agora só está faltando uma coisa, só está faltando você escolher, está faltando você decidir. Os seus amigos já te disseram, seus amigos já te convenceram, mas está faltando você decidir. Você concorda com algumas coisas, porém você precisa decidir e apenas concordar com a Bíblia.
Eu queria dizer para vocês que existem pessoas que se sentem como você. Todas as vezes que estão perto de tomar uma decisão, estão perto de darem um passo de confiança, às vezes têm medo, às vezes desistem. Isso acontece com muitas pessoas. Você começa a ter dúvidas e acaba não decidindo. Mas você precisa ter uma escolha de fé. Você precisa ter uma escolha. Porque Jesus ele vai voltar. E ele está preparando um lugar especial para você lá no céu. E lá no céu é um lugar onde você vai conhecer pessoas que você não viu aqui na terra, mas que deram a sua vida através do testemunho, viveram pela fé, deram a sua vida pelo Evangelho, foram fiéis a Jesus e fiéis à palavra dele. Eu espero que você seja fiel a Jesus. Eu espero que você obedeça a palavra de Deus. Eu espero que você siga no caminho melhor que Deus tem para você. Que você tome a decisão. Eu já tomei a minha decisão e até hoje estou neste caminho, estou firme seguindo este caminho. E eu quero que você sinta a alegria que eu sinto. Eu quero que você passe pela experiência do batismo e tenha em seu coração o desejo ardente de obedecer a Deus e escolha segui-lo. Agora eu gostaria de convidar uma pessoa para fazer a mensagem musical e que essa mensagem musical toque em seu coração, que a mensagem dessa música possa fazer com que você atenda ao chamado de Deus e aceite a se batizar e a ter uma vida transformada. Que Deus abençoe. Vamos ver a música. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, acredita em Jesus Cristo, acredita em
Nossa, que mensagem emocionante, que música bonita, não é mesmo? Você sentiu em seu coração o Espírito Santo tocando em você? Você sentiu o Espírito Santo chamando você para ficar mais perto de Deus? Não perca seu tempo, meu querido amigo, minha querida amiga. Não perca mais tempo. Aproveite essa oportunidade para ter uma vida transformada. Aproveite essa oportunidade para ter a sua mente aberta. Aproveite essa oportunidade para que você aceite a Jesus e tenha uma vida completamente abençoada. Não espere mais, não adie mais a sua decisão. Não importa o que as pessoas digam ou que as pessoas tentem convencer você de desistir dessa sua decisão, porque essa é uma decisão particular sua, não dependa de ninguém para tomar essa decisão. Isso é só entre você e Deus, porque se você depender e ficar confiando nas pessoas, você vai ser enganado, você vai perder a oportunidade de viver uma vida eterna. Então, acredite não nas pessoas, acredite em Deus. Confie não no ser humano, mas confie na palavra de Deus, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova perspectiva, e Ele está te dando hoje a oportunidade de você entregar a sua vida nas mãos dEle, receber dEle o perdão pelos seus pecados e ter uma vida purificada, para assim conseguir alcançar a vida eterna. Essa é uma oportunidade que você tem especial hoje. Então não perca essa oportunidade. Tome essa decisão. Escolha Jesus. Escolha seguir. Escolha se batizar e fazer parte dessa família, desse povo maravilhoso que segue a Jesus. E eu queria que você se aproximasse da tela nesse momento, porque eu vou fazer uma oração especial e quero apresentar a sua vida a Deus nesse momento, para que você possa sentir segurança e decidir-se pelo batismo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que habita nos altos dos céus. Obrigado, bondoso Deus, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus imenso, um Deus grandioso e maravilhoso. Porém, mesmo assim, continua nos abençoando, continua nos guiando. Muitas pessoas não sabem da sua verdade e muitas pessoas são enganadas, assim como eu fui enganado no passado. Muitas pessoas sofrem porque não conhecem a verdade e se perdem nos caminhos errados, ao invés de seguir a Deus. Mas, por favor, bondoso Deus, conceda a essa pessoa a oportunidade de obedecer a Ti, de seguir os Teus caminhos, de viver uma vida em especial contigo e seguir os Teus mandamentos, os mandamentos escritos no livro de Êxodo, capítulo 20, para que eles possam sentir paz nessa vereda dessa vida e assim estarem preparados para se encontrar com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Por favor, bondoso Deus, toque no coração dessas pessoas para que elas decidam sentir a necessidade de se batizar, para que elas decidam se batizar, para que elas possam, na sua particularidade, do seu jeito individual, tomarem uma decisão de estarem contigo e, sem dúvidas alguma, decidir se apegar à tua palavra, decidir ser batizado e seguir os teus caminhos. Esteja do lado desses nossos amigos que estão nos acompanhando. Ajude para que o seu Santo Espírito toque na vida deles e os cure para que eles tenham paz, para que eles sintam a verdadeira paz que vem de Jesus, para que eles possam sentir que desde o princípio da vida deles foi Jesus quem estava com eles, foi Jesus quem o protegeu. E assim vão se sentir melhor, vão ver que a melhor escolha que eles fizeram foi Jesus. Portanto, bondoso Deus, pedimos que a Tua palavra não volte vazia essa noite, mas encontre acalento no coração dessas pessoas. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, amigos. Até amanhã para o nosso próximo encontro, hein?